Estamos de volta. A pauta é Gedel Vieira Lima. A Procuradoria-Geral da República recebeu o depoimento do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, prestado à Polícia Federal. A gente lembra que Calero pediu demissão do cargo porque, segundo ele, recebeu pressão do ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, para liberar a construção de um prédio no Centro Histórico de Salvador, onde Gedel tem um apartamento, comprou um apartamento. Pauta para o repórter Marcelo Cosme, ao vivo de Brasília. Marcelo, boa noite. Agora, o ex-ministro Calero bota também o nome do presidente Michel Temer nessa história. Do presidente Michel Temer, do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha também. Esse depoimento de Marcelo Calero foi prestado espontaneamente no último sábado, dia 19, e a gente teve acesso a esse conteúdo. Ele fala que no dia 6 de novembro recebeu uma ligação de Gedel, dizendo que, se fosse preciso, iria pedir a cabeça do presidente do IPHAN até o presidente da República para resolver o problema. Marcelo Calero afirma que no outro dia, possivelmente no dia 7 de novembro, recebeu uma ligação de Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, que argumentou que a questão da obra estava na Justiça e não deveria haver uma decisão administrativa, e que Calero deveria encontrar uma saída na Advocacia Geral da União. O ex-ministro da Cultura também disse nesse depoimento à Polícia Federal que no dia 16 de novembro falou com o presidente Michel Temer no Palácio da Alvorada durante um jantar, e que Temer disse que ficasse tranquilo, porque se fosse procurado por Gedel, diria que não havia sido possível atender o seu interesse por razões técnicas. Mas depois a história muda. Também Marcelo Calero disse que o ministro Padilha telefonou perguntando sobre como Gedel poderia resolver essa decisão com o IPHAN, e que a resposta teria sido que a questão deveria ser um recurso técnico. Também, de acordo com o Marcelo Calero, nesse mesmo dia, ele afirma que foi chamado até o Palácio do Planalto e que o presidente Michel Temer disse que a decisão do IPHAN havia criado dificuldades operacionais em seu gabinete, porque o ministro Gedel estava bastante irritado, e que Temer pediu que o ex-ministro construísse uma saída para o processo fosse encaminhado à AGU, Advocacia Geral da União, para a ministra Grace Mendonça. E também, de acordo com o Calero, no fim da conversa entre ele e Michel Temer, o presidente teria dito que a política tem dessas coisas, esse tipo de pressão. Calero conta que recebeu no mesmo dia uma ligação também do Palácio Planalto, dessa vez do secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha, insistindo que o desejo do presidente era que o caso fosse encaminhado para a AGU. Há pouco, o porta-voz do Palácio Planalto fez um pronunciamento, há menos de 10 minutos, dizendo que Michel Temer sempre tratou todos os seus ministros de forma igualitária, todos do mesmo jeito, e que o presidente da República sempre defendeu que a solução fosse para a área administrativa, justamente para a AGU, que é o órgão responsável por lidar com esse tipo de embate, e que a solução deveria ser técnica. Então, ele não traz detalhes sobre, nem rebateu o depoimento de Marcelo Calero, mas diz que o presidente da República defendeu uma saída técnica. Vamos lembrar, então, que Marcelo Calero é ex-ministro da Cultura agora. Ele prestou um depoimento no dia 19, o depoimento foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal pela Polícia Federal, que pede uma abertura de inquérito contra Gedel Vieira Lima. Agora o Ministério Público tem que se manifestar e depois o Supremo decidir se ele pode ser investigado ou não. Vamos só lembrar que seriam a prática de dois crimes: advocacia administrativa e também tráfico de influência. Isso é a acusação que pesa sobre Gedel, mas o que os investigadores dizem, Sérgio, é que esse pedido da Polícia Federal ao Supremo é bastante delicado, não tanto por parte da questão dos crimes, mas por parte da questão política. Quem sabe aí a gente pode até ter um pedido para não investigar apenas Gedel, mas algum outro ministro. Camarote pode nos ajudar nisso, né? Exatamente, obrigado. Marcelo Cosme com as informações direto de Brasília. Camarote, como a gente está vendo aí, o ex-ministro Calero bota novos elementos na denúncia aí contra Gedel Vieira Lima, e qual vai ser a forma que o Palácio do Planalto vai administrar isso? O Marcelo Cosme, Marcelo Cosme falou aí sobre o pronunciamento do porta-voz do Palácio do Planalto, mas a versão de Temer, como é que deve se moldar agora, a partir de agora, Camarote? Olha, Sérgio, eu conversei antes de entrar aqui no ar, estava no telefone com um auxiliar do presidente Michel Temer. A avaliação, primeiro, eles foram pegos de surpresa, eles ficaram surpreendidos aí com o teor do depoimento do ex-ministro Marcelo Calero. Então,
o que eu percebi claramente, há uma preocupação, e a tentativa agora do Palácio do Planalto vai ser de tentar mostrar contradições. Por exemplo, na entrevista que o Calero deu, isso, a avaliação do Palácio do Planalto, que o Calero deu à Folha de São Paulo, ele diz que não sofreu uma pressão do Temer. Agora parece, ele falando claramente, que sofreu uma espécie de pressão do Michel Temer. E ele tentando ali, o Temer, pela versão do ministro Calero, do ex-ministro Calero, o Temer tentando se enquadrar uma solução para ajudar o Gedel Vieira Lima. Não fala com todas as letras dessa forma, mas a construção do depoimento dele na Polícia Federal vai nesse sentido. Agora, é lógico que a situação fica ainda mais delicada para o governo. Se já era uma situação de grande desconforto, agora ela leva o assunto, leva esse tema para o gabinete do presidente, Michel Temer, para a chefia da Casa Civil, do Eliseu Padilha, para um assessor jurídico da Casa Civil e até mesmo para a advogada-geral da União, dizendo que ela que estaria responsável por uma solução do ponto de vista jurídico. Ou seja, deixa todo mundo numa situação muito complicada e deixando na obrigação de uma resposta mais categórica. O temor que eu pude apurar também, Sérgio, é que o temor e a suspeita do Palácio Planalto é que o Calero tenha gravado essas conversas, inclusive com o próprio presidente Michel Temer. E isso daí deixaria, essa gravação existindo e essa gravação vindo a público, deixaria o quadro ainda mais delicado. Então, há um ambiente mais do que surpresa, eu diria, de preocupação. E muita gente dentro do governo avalia que a decisão de ter tirado o Gedel já deveria ter saído desde o fim de semana. Gedel teve o prazo para se explicar e agora, a cada dia, surgem fatos novos, deixando o ministro Gedel Vieira Lima numa situação extremamente delicada, porque ele está levando o problema agora para o gabinete do presidente. Só uma eventual gravação do ex-ministro Calero, né, mas também as ligações que foram feitas entre eles, né, que poderiam ser obtidas, o teor poderia ter sido obtido pela Polícia Federal numa eventual quebra de sigilo telefônico.